Olá pessoal, eu sou Aridelson, seu amigo pastor. Palavras de vida é o que eu trago para vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor. Chegamos ao nosso sexto encontro com a série de estudos Esperança em Tempos de Quarentena, proposta pela Convenção Batista Fluminense para o terceiro trimestre do ano de 2020. Cuidado, é uma palavra que usamos muito no nosso dia a dia, quando estamos trabalhando com alguma coisa que seja perigosa ou que traga riscos para a vida de uma pessoa. A palavra cuidado, ela vem do latim, cogitato, que quer dizer meditado, pensado, refletido. E nas nossas vidas nós devemos considerar bastante esta palavra ou esta atitude de cogitar, meditar, pensar, refletir naquilo que está à nossa volta. O tempo todo confrontamos a verdade com a mentira. O tempo todo confrontamos aquilo que é conhecimento verdadeiro com os vários ismos, os múltiplos, os milhares de ismos que há no mundo. A filosofia que há no mundo. As seguintes perguntas são lançadas para você refletir. São palavras muito importantes que devemos levar em consideração em todos os dias da nossa vida. Quem é você? Onde você está? O que você faz? Como é o que você faz? Por que você faz? A prontidão que você tem é para quê? O que ocupa a sua mente diariamente? O que em você mais chama a atenção nas outras pessoas? Para este estudo temos os seguintes objetivos. 1. Confrontar o engano com a palavra de Deus. 2. Ser cheio do Espírito Santo no enfrentamento das crises. 3. Internalizar o conhecimento da palavra de Deus, seus mandamentos, promessas e testemunhos. 4. Discernir a obra de Deus em meio à confusão do mundo. O tema da lição é: ainda não é o fim. E temos como texto básico o Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Diz assim, a partir dos versos 28. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se é tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Os discípulos do Senhor Jesus estavam muito admirados naquele dia com a arquitetura do Templo de Jerusalém. Uma das
maiores maravilhas do mundo antigo. O seu esplendor era visto de longe, a brancura de suas paredes e o dourado de seu teto. Ele foi construído na época de Salomão, destruído pelos babilônios, reconstruído por Zorobabel, e na época do Novo Testamento, no contexto em que estamos, um templo totalmente reformado, embelezado, uma extrema beleza, o orgulho dos judeus, o orgulho da religião judaica. Entretanto, quando os discípulos elogiam aquele templo magnífico, o Senhor quebra o seu entusiasmo, o entusiasmo daqueles homens. No verso 2, ele diz: aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Temos aqui uma tensão entre aquilo que é político e espiritual. Temos aqui um drama que envolve a política e a religião no tempo do Novo Testamento. O templo dos judeus, magnífico em sua estrutura, na sua arquitetura, era usado para os ritos da fé judaica. Eles tinham um calendário perfeito, com festas, celebrações anuais, mensais, semanais, os sábados, as Páscoas, as festas dos pães ázimos, dos tabernáculos, das trombetas, dentre outras. Entretanto, a realidade que se impõe aqui naquele contexto, naquele tempo, era de que aqueles homens, embora se mostrassem pessoas espirituais, elas praticavam um culto falso, um culto idólatra a Deus, o eterno Deus. Elas valorizavam os meios, o templo, os ritos, os calendários, e ignoravam a finalidade, os fins, o propósito. Nós estamos falando aqui de um culto falso, de idolatria. Embora eles pensassem que não fossem idólatras, eles de fato eram idólatras. Porque o culto espiritual e verdadeiro, ele não está valorizando os meios pelos quais se estabelece a religião. Templos, rituais, calendários não definem aquilo que é espiritual. Aquilo que é espiritual é definido por um relacionamento entre homens e homens, e homens e Deus. O culto espiritual é verdadeiro, ele se define pelo quebrantamento, pela humilde humanidade. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: quando acontecerão essas coisas? E ali eles estavam querendo saber quando se daria esta queda? Quando se daria este juízo? Qual o propósito? E a resposta para isso? A resposta para isso: nós devemos viver para a glória de Deus. O Senhor Jesus diz a eles que não importa o tempo em que as coisas aconteçam,
O que importa para cada um de nós é o nosso dia a dia, debaixo do cuidado pastoral do Senhor, vivendo para a glória de Deus. Nós examinaremos todas estas coisas considerando que nós devemos ter cuidado, aquela necessária reflexão sobre todas as coisas que se passam dentro do homem interior, no coração humano, e aquilo que circunda aquilo que está acontecendo em volta. E o Senhor Jesus nos adverte no verso 5, Marcos 13:5, diz assim, ó, cuidado que ninguém os engane. Então o primeiro cuidado que devemos ter é para que ninguém nos engane. Cuidado para que ninguém os engane. Porque o tempo todo vemos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, sinais que acontecem através da história, geração após geração. Sinais acontecem em todas as gerações, em todas as eras. Cuidado para não ser enganado. E este cuidado, ele começa quando nós passamos a conhecer bem a palavra de Deus. Porque ela nos adverte sobre todas estas coisas. E um cuidado para ninguém os engane. Devemos aplicar isso na vida. Que nós devemos confrontar a mentira com a verdade todos os dias. E a verdade é a ética da palavra de Deus, revelada por Deus em sua palavra, as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, para nós aprendermos a rejeitar a desesperança que é produzida no mundo, porque a palavra de Deus, o intuito dela não é produzir desespero ou desesperança, é produzir esperança. Em segundo ponto, nós devemos ter cuidados na hora do sofrimento, porque uma vez que nós nos colocamos contra a mentira, contra o engano, contra o desespero, nós somos perseguidos por isso. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. O Senhor advertiu aqueles homens. Marcos 13, verso 9. Tenham cuidado na hora do sofrimento. É um enfrentamento inevitável. Todos que confrontamos a mentira, aqueles que são aderentes, aqueles que são adeptos da mentira, nos confrontarão enquanto defensores da verdade, pregoeiros da verdade de Deus. E nós enfrentaremos perseguições inevitáveis, sofrimentos inevitáveis. Mas a nossa fidelidade deve ser incondicional a Deus. Devemos perseverar na fé, devemos estar cheios do Espírito Santo, porque não há outro meio de conseguirmos vencer tal árdua batalha. E, portanto, consideramos aqui que devemos estar plenamente capacitados espiritualmente, única e exclusivamente pelo poder que há na graça do Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito que habita o nosso coração. Porque por nós não temos força para vencer esta luta. Tenha cuidado na hora do sofrimento. O Senhor diz no verso 11: sempre que forem presos e levados a julgamentos, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Marcos 13, 11. Tenham cuidado na hora do sofrimento.
Apliquemos isso na vida. É inevitável a crise. Mas cheios de confiança na palavra de Deus, somos boca do Espírito que encheu o nosso ser com a graça de Deus. Veja que a mentira, ela está ligada a pessoas, a seres espirituais, a anjos, que estão cheios de maldade. Homens cheios de espírito, mas espíritos de maldade. Espíritos do anticristo. Mas aqueles que estão em Cristo estão cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios de graça, cheios da graça de Jesus. Apliquemos isto na nossa vida diariamente. Vivamos isto. Busquemos isto. Em terceiro lugar, tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Olha bem, aqui nós temos a seguinte consideração. Pode ser e acontece todos os dias, que aqueles que não estão imbuídos de obedecer a Deus, não obstante, eles distorcem e usam a seu bel prazer a revelação da palavra de Deus, pensando textos da Bíblia Sagrada para confundir a mente dos filhos de Deus. Então tenham cuidado para aprender e saber o que o texto ensina de fato. A falta de conhecimento produz vulnerabilidade, e o engano entra facilmente no coração de qualquer homem, mesmo daqueles que estão em Cristo. Quando vemos sinais e prodígios acontecendo, coisas espantosas, milagres, que nada mais são do que imitações fraudulentas da verdade, daquilo que Deus faz de verdade. O mundo está cheio disso, em todos os lados, em todas as nações. Pessoas que se arvoram como profetas, como apóstolos, como evangelistas, como isso, como aquilo outro. São os mais variados títulos, mas eles não estão interessados em ensinar a verdade de Deus, mas eles estão empenhados em torcer a revelação de Deus para poder enganar até mesmo o povo de Deus. São imitações fraudulentas, tentando gerar confusão no meio do povo de Deus. São falsos cristos e falsos mestres. Coisas que aconteceram de fato naquela época do primeiro século, na época da igreja primitiva. O Senhor estava ali advertindo a eles, e aquela advertência que foi dada a eles serve para nós. Naquele tempo eles tiveram que conviver com muitas mentiras sendo semeadas, como aquela parábola do joio, né? Semeada na sementeira do Senhor, produzindo fruto mau. E nas gerações seguintes, já se passam 2000 anos e continuamos a mesma luta, a ferocidade da mesma luta, das mesmas perseguições, dos mesmos sofrimentos, das mesmas mentiras. Falsos cristos e falsos profetas espalhados pelo mundo todo, torcendo a verdade. Tenham cuidado de aprender e saber o que a palavra de Deus diz de verdade. Aprendam a lição da figueira, diz o Senhor. Quando virem estas coisas acontecendo, saibam que Ele está próximo às portas. Esse texto aqui não está falando do fim do mundo. Esse texto está falando do dia de hoje, porque Deus estabelece a sua salvação no dia de hoje.
serviu para os irmãos daquele tempo, daquela geração, e serve para nós que somos desta geração. A salvação está à disposição de todos os homens, mas também o juízo está à disposição de todos aqueles que se negam a receber a verdade e mais do que isso, se colocam contra a verdade e lutam contra a verdade, utilizando a mentira como sua ferramenta. Tenham cuidado de aprender e saber o que ensina o texto da palavra de Deus. Apliquemos isto na vida, porque internalizamos a vontade de Deus e sua sabedoria, e é o que devemos fazer, colocar a palavra de Deus no nosso coração, deixar ela entronizada, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Internalizada esta palavra, ela produz sabedoria no nosso coração. Então, sendo plenos do Espírito Santo de Deus, somos capazes de ver o agir de Deus. Precisamos ver o agir de Deus. Precisamos ignorar os falsos cristos, os falsos profetas e ver o agir, a ação de Deus e desmascarar as artimanhas do mal que se opõem a Deus e a nós. Em quarto lugar, nós devemos ter cuidado de orar e vigiar. O Senhor diz: fiquem atentos, vigiem e orem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Vigiem. O Senhor aqui se refere ao juízo que estava determinado sobre a cabeça daqueles falsos adoradores do seu tempo. Fariseus, escribas, sacerdotes, sinédrio, religião judaica, templo de Jerusalém, sua beleza, sua arquitetura, tudo aquilo seria julgado e destruído. O que isso tem de importância para o povo de Deus? A importância é de saber que, enquanto o sistema do mundo, o sistema religioso, político do mundo é julgado todos os dias, sabemos que haverá um último julgamento ou juízo final, mas sabemos que todos os dias Deus estabelece o seu juízo sobre a cabeça de todos os homens. Se dizemos que praticamos a verdade, devemos estar atentos para que nós estejamos muito certos de que isso é fato e não falsidade dos nossos corações. Fiquem atentos, vigiem, olhem, vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem. Se não houve conversão, deve haver conversão. Eu devo deixar de ser fariseu para ser um cristão. O fariseu, ele é independente, é rebelde, mas o cristão, o filho de Deus, ele depende da graça de Deus, ele sabe disso, ele vive isso todos os dias. Ele tem fé no caráter provedor de Deus. Ele sabe que todas as providências, todas as provisões, seja para necessidades materiais, seja para necessidades espirituais, vem de Deus. Tenham cuidado de orar e vigiar. O apóstolo Paulo, ele afirma na sua carta de Filipenses 4,19 que meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nossa riqueza está em Cristo Jesus. As nossas gloriosas riquezas estão em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Estas riquezas, elas se resumem a três palavrinhas. Né? Porque a gente imagina assim, que a riqueza do mundo, no mundo fica, é corroída, é destruída,
é devastada, mas as riquezas de Cristo, elas são perenes, são eternas. E elas se resumem a 3 palavrinhas: amor, fé e esperança. Olha, prestemos atenção nisso. O amor é Deus trabalhando, é Deus realizando a sua obra graciosa nos nossos corações. E este amor produz fé nos nossos corações. Esta fé que considera o caráter justo de Deus, bendito de Deus. E esta fé no amor, no trabalho de Deus, ela produz esperança. Ora, essa é a realidade nossa, dos filhos de Deus. Por outro lado, o mundo e aqueles que seguem a mentira do mundo, a falsa religião, a falsa espiritualidade, as pompas e as circunstâncias religiosas, elas não têm amor. Muito pelo contrário, elas têm ódio, elas têm medo. Enquanto o amor produz fé no coração daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem em Deus, aqueles que estão no mundo têm ódio, têm medo e produzem violência. Enquanto a fé dos filhos de Deus produz esperança, a violência que há no mundo produz desespero, produz morte. Tenham cuidado de orar e vigiar. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo, diz assim: se você não tem sabedoria, peça a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Gálatas, versos 22 e 23 do capítulo 5, que existe um fruto sendo produzido nessa árvore, no cristão. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, temperança. Em todo tempo, esse fruto é produzido. Em todo tempo. E nós ficamos em pé na presença de Deus, erguidos, vivos. Isto não acontece com aqueles que não estão em Cristo. Tenham cuidado de orar e vigiar em todas as ocasiões, diz o apóstolo Paulo, Efésios 6, 18, em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. O Senhor Jesus já dizia em Lucas 21, 36, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Em todo tempo devemos estar na presença de Deus. Oração é isso. Ler a palavra de Deus é isto. Estar em comunhão com o povo de Deus é isto. Nós ficamos em pé na presença de Deus, não somos abatidos. Tenham cuidado de orar e vigiar. Apliquemos isso na vida. Deus trabalha pelos seus. É isto que Deus faz. Este é o trabalho de Deus. Deus trabalha pelos seus. Ele tem amor pelos seus. É o laço perfeito, né? Usando aqui uma metáfora. Você olha para uma roupa, você vê uma coisa só. Mas ali está o laço invisível, os laços invisíveis, né? O amor é comparado a isso. O apóstolo Paulo faz essa comparação na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Né? O vínculo perfeito, o laço perfeito. Esse amor de Deus, ele produz fé nos nossos corações. Ele produz o alicerce, né? Hebreus 11. A fé é um fundamento. Fundamento naquilo que nós estamos vendo Deus fazer em nosso favor. E
temos esperança. A própria carta aos Hebreus vai dizer que a esperança é como uma âncora. Podem vir os vendavais que não vão arrastar o barco, não vão arrastar o navio. Sabe por quê? Porque ele está preso nas rochas lá no fundo do mar. Não estamos vendo a âncora, mas estamos vendo o agir. O agir de Deus é invisível. Invisível espiritualmente, mas observemos bem, porque todas as coisas que estão acontecendo, elas estão relacionadas a tudo aquilo que Deus está fazendo em nosso favor. A conclusão que chegamos é esta: só é capaz de confrontar e vencer os ardis do mundo, as maldades do mundo, as pandemias do mundo, a disseminação do ódio, da doença, de tudo que é mal. Só é capaz de confrontar e vencer todas estas dificuldades que vêm todos os dias aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Então enche-se do Espírito Santo de Deus. Enche-se das Escrituras. Enche a sua vida com oração vigilante para ver o que Deus está realizando em seus dias. Porque Ele está realizando em seus dias. Está realizando a favor dos seus filhos. A última nota é esta: nunca lhes falte o zelo e sejam fervorosos no espírito. Sirvam o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 11, 12, 21. Paz e misericórdia estejam sobre o Israel de Deus.